Bom dia, pessoal! Que bênção nós estarmos juntos aqui para mais um dia meditarmos nas Escrituras Sagradas e orarmos pelas nossas famílias. Eu e a Rafa, cada manhã te convidamos a participar conosco desse momento em que nós oramos juntos pelo novo dia, oramos pelas nossas famílias e seja qual for o seu motivo de oração ou ações de graças, assim como também dedicamos esse tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos fazer uma nova leitura, o livro de Abacuque. Sim, então hoje nós começamos a leitura de Abacuque. Esse é um profeta considerado profeta menor, não porque não tem tanto valor a sua profecia, mas porque é um livro mais curto dentre dos 12 profetas menores. E o livro de Abacuque ele é um pouco diferente dos outros profetas, porque ele não é uma acusação contra tudo aquilo que o povo de Israel estava fazendo, não é uma profecia contra o povo de Israel, mas Abacuque ele faz questionamentos ao Senhor. Ele fala: Senhor, por que tem toda essa bagunça? Por que está acontecendo todas essas coisas ruins, sendo que o Senhor é um Deus forte e poderoso? Então ele questiona Deus e Deus responde ele. Então hoje na leitura dos 3 capítulos, Abacuque tem 3 capítulos, nós vamos estar lendo essa conversa entre Abacuque fazendo perguntas a Deus por que o mundo estava daquele jeito, assim como talvez eu e você perguntamos: meu Deus, por que há tanta maldade, há tanta injustiça? E Abacuque questiona isso a Deus. E nós vemos que Deus não se importa que ele questione, mas Deus responda. Assim como nós, talvez nós temos questionamentos também, mas nós colocamos diante de Deus e Deus mostra a soberania dele. Então, através do livro de Abacuque, Abacuque vai perguntar a Deus, Deus vai responder a ele, mostrando que vai vir sim um momento onde ele vai trazer o juízo sobre toda a maldade, onde que toda a terra será enchida pela glória do Senhor. E Abacuque vai vendo, e depois no capítulo 3 parece até um salmo. Se você está acostumado com a Bíblia, quando você começa a ler a estrutura desse cântico de lamento de Abacuque para Deus, parece um salmo, parece que era uma música que ele entoa ao Senhor. E ele finaliza de forma linda, mostrando que ainda que haja toda essa injustiça, ainda que haja toda essa maldade, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, não haja plantação, não haja boi, não haja nada disso, ele ainda adorará o Senhor. Amém. Ele ainda olhará para o Senhor, mostrando que Deus, ainda que nós vemos que esse mundo, o nosso mundo hoje em dia também, assim como na época de Abacuque, tem tantas coisas ruins, ele ainda assim vai crer no Senhor, ele mostra. E outro verso muito famoso que tem também no livro de Abacuque é que o justo viverá pela fé. Sim. Então a nossa fé precisa estar no Senhor, para que mesmo em tempos difíceis, mesmo diante de circunstâncias de injustiça, nós possamos ter essa postura de Abacuque, que questiona a Deus, mas finaliza o seu livro mostrando que ele é um justo e ele vai viver pela fé, e ainda que não aconteça tudo o que ele está esperando, ainda assim ele estará firme no Senhor. Sim, o profeta Abacuque influenciou muito o apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos, depois também aos Gálatas, e na verdade baseou todos os seus escritos apostólicos na verdade de que o justo viverá pela sua fé. E ele foi inspirado pelas palavras do profeta Abacuque, como a Rafa disse, proclamou que apesar de todo o mal que há no mundo, Deus é bom. Sim. Então queremos orar com você, pedindo entendimento. Vamos fazer essa leitura, que é uma leitura curta, e ao final também vamos orar pelas nossas famílias e por essa nova semana que estamos iniciando. Muito obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nós recebemos a Tua palavra com grande alegria, gratidão e honra e pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, nos ensine e aplique as verdades dessa palavra em nossos corações e em nossas mentes. Oramos, dedicando esse tempo de leitura bíblica ao Senhor com ações de graças. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler hoje o profeta Abacuque, que começa dizendo assim: Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça
nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. Então aqui Abacuque está questionando Deus porque ele vê toda essa maldade, toda essa injustiça diante dele. E o Senhor dá então uma resposta a essa primeira oração ou esse primeiro questionamento do profeta Abacuque. Diz no verso 5: Olhem entre as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar. Todos eles vêm prontos para a violência. Os seus bandos avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. E aí Abacuque continua perguntando ao Senhor. Então o Senhor respondeu, mostrando que viria sim um juízo da parte dele através da Babilônia, que vem com essa força, e Deus mostra para Abacuque que ele trará esse juízo. E Abacuque pergunta novamente ao Senhor: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais marinhos que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos como anzóis, apanha-os na sua rede e nela os arrasta. Portanto, então alegra-se e exulta. Por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? Permanecerei no meu posto de sentinela. Isso é Abacuque falando para Deus. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Essa então é a segunda parte da oração de Abacuque, e ele conclui essa segunda oração decidido a aguardar o que o Senhor vai lhe responder, o que o Senhor vai lhe mostrar. E no capítulo 2, verso 2, vem a segunda resposta do Senhor ao profeta Abacuque, dizendo: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Outras traduções dizem para que mesmo quem passar correndo possa ler, ou para que quem lê saia correndo. Mas escreva a visão que estou te dando em tábuas, para que possam ler facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. O Senhor afirma para Abacuque na sua palavra: apesar do mal que você está vendo ao redor, apesar da minha tolerância, do tempo que eu dou para as pessoas se arrependerem, isso não significa que eu estou aprovando a injustiça, a idolatria, a corrupção dos líderes, o amor ao dinheiro, a prostituição e tudo de terrível e desagradável que você está vendo ao redor, Abacuque. O Senhor reafirma para Abacuque
que o ímpio está envaidecido e os desejos deles não são bons, mas o justo viverá pela fé, ou seja, pela fidelidade à palavra de Deus, ao seu compromisso de agradar o Senhor. De fato, o vinho é traiçoeiro e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Acaso não zombarão todos esses povos dele? Com chacota e palavras de escárnio? Dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará a vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra cidades e todos os seus habitantes. E Deus continua: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois a pedra clamará da parede e a viga responderá do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com injustiça. Acaso não determinou o Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja somente para satisfazer o fogo e que as nações se afatigam em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então Deus promete que a terra se encherá dessa glória e conhecerá o Senhor. Sim, assim como o Senhor disse ao profeta Abacuque que ele deveria escrever essas palavras numa pedra ou numa tábua de forma tão clara, nós hoje podemos confirmar que nós certamente vivemos esses dias em que o conhecimento da glória de Deus de diferentes formas tem enchido as nações, assim como as águas cobrem o mar. Que verso lindo, Abacuque 2,14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para contemplar a sua nudez. Beba bastante, vergonha em vez de glória. Sim, você também. Beba e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Desgraça cobrirá a sua glória, a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que fez de animais, pois você derramou muito sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra: silente, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não há fôlego dentro dele. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Fique em silêncio todo diante dele toda a terra. Amém. E o capítulo 3, para nós concluirmos, tem como título a oração do profeta Abacuque de acordo com Shigionoth, que é um termo que indica que esse capítulo provavelmente era uma poesia ou uma música, e ele conclui dizendo, como nós vemos na introdução de muitos salmos, para um mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Então tudo indica que esse capítulo 3 de Abacuque é, na verdade, uma música escrita em forma de lamento, ainda questionando a Deus por que de tanta maldade, mas reconhecendo a bondade de Deus em todo o tempo. Diz assim: o Senhor ouviu falar da tua fama. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo, na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus
e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos desmoronaram, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros de guerras vitoriosos? Preparaste o teu arco e pediste muitas flechas. Fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam nas suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder do povo ímpio, desnudando-o da cabeça aos pés. Com suas próprias flechas atravessaste a cabeça dele, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado no seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram e as minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. O profeta reconhece que a maldade será pago com a própria maldade. Aqueles que estão contra o Senhor viriam o julgamento de Deus, mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que vivem pela fé, desfrutariam da bondade de Deus. Ele conclui com essas palavras tão lindas a partir do verso 17. É super famoso esses versos, mas mostra essa fé. Ainda que Abacuque estava vendo tantas coisas que não agradavam nem ao Senhor e nem era para ele agradável de ver toda aquela injustiça, mas ele declara a fé dele, assim como também Abacuque diz que o justo viverá pela fé, e aqui Abacuque reforça a fé dele. Ele diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Conclui dizendo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e me faz andar nos lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Que lindo então esse livro do profeta Abacuque, tão curtinho, mas cheio de revelações poderosas para fundamentar a nossa fé com uma base sólida, sabendo que em meio a toda a maldade que há nesse mundo, Deus é bom. Ele está no trono, ele julgará os seus inimigos, mas manifestará da sua bondade, da sua fidelidade para com o remanescente, aquele pequeno grupo que escolhe colocar em Deus a sua fé. O justo viverá pela sua fé. Vamos orar então, a Rafa vai estar orando. Coloque diante do Senhor a sua família, seus motivos de oração. E eu gostaria de compartilhar um motivo de oração especial hoje. Nós temos uma amiga que trabalha na igreja conosco e hoje o marido dela vai estar passando por uma cirurgia às 7 horas da noite aqui dos Estados Unidos. Ele vai receber um transplante de coração. Os médicos vão retirar o coração dele e colocar um novo coração. A nossa igreja está orando para que essa cirurgia super complexa, isso é bíblico, a Bíblia fala que ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne, um coração ruim por um coração melhor. E
nós queremos orar para que essa cirurgia seja bem sucedida. Amém. E que a recuperação dele e do Steve seja rápida e o nome do Senhor seja glorificado através desse verdadeiro milagre. Amém. Vamos lembrar de orar por ela também, por todos os motivos de oração, por saúde. Se você tem algum pedido de oração, você pode enviar para nós também, que nós estaremos orando pelos seus pedidos de oração. Gostaria de dar bom dia aqui. Good morning, Pastor Brian, tá aqui com a gente, para o meu pai, para a irmã Lúcia, para a irmã Alejandra, todos vocês que estão online aqui conosco. Nós gostaríamos de dar um bom dia para você e para vocês que estarão ao longo do dia. E sempre falando, você pode enviar o seu pedido de oração, que é um prazer para mim e para o Tiago estar orando por cada uma das famílias que tem estado aqui por tanto tempo, caminhando conosco, aprendendo mais de Deus e sabendo que Deus é esse Deus fiel, que ainda as coisas aconteçam diferente do que nós planejamos ou temos expectativa, nós adoraremos o nosso Deus. Pai, Tu és grande, Tu és fiel e a Tua fidelidade não tem fim, Pai. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que preza pelos Teus filhos. E eu quero colocar diante de Ti todas as causas de oração que hoje são apresentadas a Ti. Assim como nós estamos orando, Pai, pelo Steve, estamos orando, Pai, pela Silvia, estamos orando, Pai, pelos filhos aqui representados, o filho da irmã Alejandra, os filhos, Pai, e os familiares de cada um de nós, pessoas que precisam de cura, que precisam da Tua mão poderosa, nós colocamos diante de Ti. Até os pedidos, Pai, que estão nos corações e não foram compartilhados conosco, nós queremos, Pai, colocar diante de Ti. O Deus que sonda e conhece os corações. O Jeová Rafá, o Deus que cura e traz, Pai, a Tua cura, o Teu bálsamo sobre as vidas. Eu oro aqui por cura física, por cura emocional e cura espiritual. Pai, toque essa pessoa ou toque o seu amigo, o seu familiar que essa pessoa está orando e traga cura no dia de hoje, Pai. Eu declaro cura sobre depressão. Eu declaro cura, Pai, e cura completa sobre câncer. Eu declaro cura, Pai, sobre problemas respiratórios, sobre alergia, sobre problemas de coração. E em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua bênção e o Teu favor sobre essa cirurgia de coração que irá acontecer hoje. Dá ao Steve esse novo coração, Pai. Um coração saudável, um coração que irá fazer aquilo que é preciso sobre o corpo dele, para que ele viva saudável, Pai. Nós Te adoramos e que nós possamos ter essa fé, Pai, que o justo vive, o justo viverá pela fé. Então fortaleça-nos, Pai, nos dias difíceis, fortaleça-nos, Pai, quando nós estamos vendo toda a injustiça, toda a maldade, mas que nós possamos olhar para o Senhor, porque aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Então nós não iremos, Pai, olhar para a maldade, pelas injustiças deste mundo, mas nós olharemos para o Senhor, que é um Deus justo, que é um Deus fiel e que vai no momento certo, no momento do Senhor, executar, Pai, a Tua justiça, trazer a Tua cura, trazer a bondade e a fidelidade do Senhor manifestada sobre as nossas vidas. Recebe cada causa, abre portas de trabalho, traga paz sobre os lares e abençoe, Pai, esta nova semana que nós iniciamos, abençoe os nossos trabalhos. Guarda-nos, Pai, no nosso ir e no nosso vir, e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Muito obrigado por participar conosco, também por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Tenha uma semana abençoada, nós amamos muito vocês. Um abração e até amanhã.